Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Hoje é o dia 118 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos iniciando hoje mais um livro da Bíblia, né? E hoje vamos dar início ao livro de 1 Crônicas. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 2. Não é um texto muito fácil de ser lido, porque novamente nós temos aí uma genealogia para enfrentar, né? Mas vale a pena você ler. Dentro da genealogia você vai encontrar aí algumas histórias bem interessantes. Amém? Bom, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 2, os versos de número 11, 12, 13, 14 e 15 de 1 Crônicas. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 2, verso 11 até o verso 15 diz assim: E Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeá, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. Amém? Bom, amados, nós vimos nos livros de 1ª e 2ª Reis a história dos reis de Israel, né? E aqui nós nos referimos a Israel unificado, né? Que nós vemos com mais detalhes aí no livro de 2 Samuel e de 1 Reis. E depois nós temos a história do reino dividido, né? Que é o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, certo? Terminamos o livro de 1 Reis com a Síria dominando o reino do norte e a Babilônia dominando o reino do sul, certo? Quando nós começamos o livro de 1 Crônicas, nós vamos começar lá do início da criação, porque a crônica ela se preocupa em contar detalhes do dia a dia, detalhes que são mais corriqueiros. Então nós vamos ver praticamente histórias semelhantes às que nós já vimos em Samuel e em Reis, porém de uma perspectiva diferente. Vamos imaginar que nós estamos lendo os evangelhos, que são histórias sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo assunto, mas de perspectivas diferentes. Amém? Bom, o escritor de crônicas, muito provavelmente, foi Esdras, né? Porque foi alguém que viveu um tempo posterior aos acontecimentos aqui. E Esdras, ele tinha essa capacidade, né, e esse acesso aos recursos necessários para que as crônicas fossem escritas. Bom, então, muito provavelmente foi ele. Bom, lá no capítulo 1, nós vamos ver que o escritor ele começa a contar a genealogia, que são os descendentes, né, os filhos desde Adão, né? Então ele vai mostrar quais foram os primeiros homens do mundo, né? Começando por Adão, e ele termina com os 3 filhos de Noé, que é Sem, Cã e Jafé. E depois ele vai entrar na genealogia 2 filhos de Noé, certo? De Adão até Noé nós temos um juízo, né? E depois nós temos uma reconstrução do mundo. Então ele vai começar a partir dali, né? E ele vai mostrar. Entre essas histórias, nós vamos ver algumas que nós já vimos lá em Gênesis, porque essa genealogia é tirada de lá, né? Que são histórias importantes, que nem, por exemplo, o Ad-Nimrod, né? Que foi um homem muito importante, um homem valente, né? Que na sua época influenciou muito os homens da sua geração, e acreditamos que desse homem nasceu já um conceito de, como é que eu posso dizer, de colocar um homem de uma forma divina, né?
Depois nós vamos ver aí de quem nasceram os filisteus, né? Que foi de Casluim, né? Então desse homem vai nascer os filisteus. Vamos ver aqui a história de Éber, que dele nasceram 2 filhos, né? Um foi Peleg, e nos dias de Peleg a terra se dividiu. Alguns acreditam que aqui se encontra a história da formação dos continentes, né? Então assim, nós temos histórias muito importantes, não vou me deter a todos esses detalhes. Quando nós chegarmos no capítulo 2, que nós já tivemos visto os descendentes de Abraão com Quetura, os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, né, de Seir, de Edom, nós vamos ver que quando chega na descendência de Israel, ele se preocupa primeiro em contar quem são os descendentes de Judá, certo? E nós vamos ver aqui nos descendentes de Judá um homem chamado né, que ele nasceu e ele foi mau aos olhos do Senhor, e o próprio Senhor o matou, né? Então nós vamos ver isso muito no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento vai mostrar que Deus é um Deus de juízo, né? Tanto a favor de Israel, como contra Israel também, né? E se nós continuarmos a genealogia, nós vamos chegar aí então no trecho da genealogia que vai mostrar de quem Davi é descendente, né? E essa é uma parte da história que eu gosto muito, porque quando nós chegarmos no livro de Ruth, nós vamos já estar inteirados, né, sobre quem são. Então nós vamos ver que Nasson vai gerar Salma, Salma vai gerar Boaz. Esse Boaz é quem vai se casar com Ruth, né? Ele é o parente mais próximo e a pessoa adequada, então, para redimir Ruth, né? Para tomar Ruth como esposa. Boaz vai gerar Obed, Obed vai gerar Jessé, né? E Jessé aqui é o famoso belemita, né? Então Jessé vai ter 7 filhos, amém? E esses 7 filhos de Jessé são Eliabe o primeiro, Abinadab e Simeia. Esses 3 são bem conhecidos, nós já vimos eles nos livros de 1 Samuel, né? E depois nós vamos ter Natanael, Radai, Ozem, né, que é o 6º. E é interessante que o escritor ele fez questão, o que ele não tinha feito com os outros descendentes anteriores, ele fez questão de colocar em ordem de nascimento todos os filhos, para colocar Davi justamente como o 7º filho. Isso é muito proposital, né? E se é proposital, existe uma intenção. Né? Qual é a intenção de se colocar Davi como o 7º? Nós vamos observar em toda a Bíblia que o número 7 ele está associado com aquilo que Deus determina como perfeito, certo? Deus criou o mundo e o universo em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra, né? Então, assim, o texto aqui está mostrando para nós que Davi, sendo o 7º filho de Jessé, ele vai ser o filho da perfeição, ou seja, o filho que Deus determinou que nascesse para herdar o trono de Israel. E sendo ele o 7º também da casa de Jessé, aponta que ele é o rei perfeito que reinou sobre Israel, certo? Tanto que a ele foi atribuído o título de homem segundo o coração de Deus. Amém? O que mais nós podemos aprender aqui? Davi é o pai de Jesus, né? Porque Jesus é denominado de filho de Davi. Ele não é o pai de Jesus falando carnalmente e nem espiritualmente, mas geologicamente, né? Ou seja, da descendência de Davi vai nascer Jesus, né? Então nós vamos aprender que Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus de determinações. Ele programa os atos, ele programa os acontecimentos. E nós vemos isso muito nas genealogias, que embora os homens tomem decisões, todas as programações, todos os acontecimentos estão pré-determinados por Deus. Amém? E Deus tem um plano para a minha vida. Ele também tem um plano para a sua vida.
assim como ele tinha para a vida de Davi. Então, todos os processos da vida de Davi não foram por acaso, era porque Deus já tinha eleito e escolhido ele para ser o rei de Israel. Amém? Todos os propósitos que acontecem na sua vida têm uma intenção de Deus. E a intenção de Deus é que ele cumpra o plano dele sobre a sua vida. Ore, peça direção a Deus, tenha paciência nos dias de dificuldade, porque no tempo certo todos os propósitos do Senhor irão se cumprir sobre a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, te louvando e te bendizendo por Tua bondade e beneficência. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor, e tende misericórdia de nós. Oramos hoje, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, abençoar a vida dos seus filhos, e que o Senhor venha, de uma forma maravilhosa, cumprir em nós os seus planos, como cumpristes os teus planos na vida de Davi e da sua descendência. Senhor, ó Pai, nós cremos que o Senhor tem muito a falar conosco no livro de 1 Crônicas, e que nós possamos nos dedicar e nos empenhar, ó Pai, para aprendermos mais sobre a sua palavra e trazermos para a nossa vida aquilo que for proveitoso para nós. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você entende que precisa dessa palavra. E se você ainda não está inscrito no canal da igreja, se inscreva no canal da igreja, ativa o sininho. Assim, todas as manhãs nós estaremos estudando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado e fique com Deus.